O especialista. Aile Murashige, que é assessora de investimentos, consultora de seguro, especializada em soluções financeiras. São várias coisas aí, várias atividades que a Aile exerce. Ela vai conversar com a gente, contar sobre isso. Obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite, Aile. Antes de mais nada, Prazer enorme estar aqui, muito prazer a todas, né? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Roberta, estou super feliz de poder compartilhar aqui um pouquinho esse conhecimento com o seu público, com a sua audiência. Posso fazer uma correção aqui? Claro. E isso eu faço, fica muito à vontade, porque isso eu faço sempre em todo lugar que eu vou, né? Porque o meu nome, ele é muito... Não é normal, assim, né? Não é tão simples, assim. É simples porque só tem 4 letras, mas é Aili. O Y é mais forte, então para todo mundo que eu já me apresento, o Y é como se tivesse um acento no Y, gente. Aili. Aile Murashige. Isso, Esse exatamente. sobrenome tá tudo certo. Tá certinho. Aile, o seu nome foi... Alguém já te contou a história dele? Assim? Pois é, então, diz a minha mãe que quando ela tava, até hoje eu não sei, meu pai não quer me falar se é verdade isso ou não, mas quando ela tava na maternidade, ela tinha uma mulher, né, uma companheira de quarto muito bonita, que também estava ali, né, para ter seu bebê e tudo mais, e ela chamava Aili. Então ela falou que em homenagem a essa mulher muito bonita que estava no quarto, ela colocou como Aili. Não sei se é verdade ou não, né? Ah, mas é uma Mas história, é uma história muito bonita. bonita. Interessante e bonita. E você é muito bonita, então Obrigada. logo pode ser que 2 Ailis muito bonitas existem nesse mundo. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Aili, sobre o que é o seu trabalho. Um pouquinho também, se você puder contar da sua história e por que você decidiu trabalhar com consultoria financeira, assessoria de investimentos. Queria que você explicasse. Sim. O meu trabalho é entender o contexto de vida, não só a parte financeira, mas a parte pessoal, a parte familiar e financeira também, claro, né? E aí entender qual é o contexto dessa família, dessa pessoa e trazer as melhores soluções para elas, as mais adequadas. Porque o que é para mim, importante para mim, é diferente do que é para você, porque você tem uma história diferente, você tem um contexto familiar diferente, você tem necessidades diferentes, né? Idades, do que você já passou, do que você não passou. Então, esse é o meu trabalho, de entender realmente tudo que você tem hoje e o que a gente pode fazer com eles. É uma proteção, é prosperar, trazer, né? Multiplicar, né? As pessoas, elas querem, as pessoas que já chegaram lá, além de multiplicar, também querem proteger. Tem aquelas pessoas que estão começando agora, né? Então, como que faz para onde colocar? Será que coloca nesse ou coloca nesse ativo? Como saber, né? Porque tem tantas opções. Então, essa análise, esse é o meu trabalho, de entender, ter uma conversa inicial ali com o cliente, entender todo o contexto e aí apresentar as melhores soluções. E as soluções são sempre como investir o dinheiro, como guardar, poupar, seguro para a família. É essa questão de bem-estar geral, né? Geral, que você cuida. Exato, porque as pessoas acham que fazer um planejamento financeiro, planejar toda essa jornada, essa trilha financeira, acha que é só sobre o dinheiro. E, na verdade, não é só sobre o dinheiro. O que fazer com o dinheiro que eu vou poupar? Não. É o que fazer, como proteger toda a sua vida. Se alguma coisa acontecer no meio do caminho, vai te trazer um transtorno financeiro. Sim. Então, uma questão de doença, questões de acidentes que podem acontecer, ele vai talvez te impedir, daquele determinado momento, de trazer uma renda para sua família. E quem é que vai cobrir essa renda que você não consegue mais trazer para sua casa? Então, algumas coisas realmente acontecem durante o caminho e as pessoas não percebem que é muito importante você também fazer essa proteção. Não só é importante olhar o que fazer com o dinheirinho que entra ali todos os meses e onde que a gente vai destinar, para qual produto, para qual investimento que a gente vai trazer, vai colocar, que vai trazer uma rentabilidade melhor ou não só rentabilidade, a questão da liquidez também, que eu acho que é importante, mas o que fazer com o dinheiro, não é só isso. É muito maior que isso, né? Então, é isso que eu vim compartilhar um pouquinho com o pessoal aqui. Aili, as pessoas que te procuram, elas te procuram em quais configurações? A pessoa já está estabelecida, ela já tem uma reserva guardada ou não? Como é que é o perfil da maioria das pessoas que te procuram?
Existem todos os tipos de perfis, né? E a gente dentro da Neo Valor Investimentos, a gente tem equipe para atender todas essas pessoas, né? Então, desde as pessoas que estão começando agora, né? Que ainda não tem, ou já tem uma reserva, mas é pequena, ou ainda não tem reserva, desde aquelas pessoas que já chegaram e já acumularam um patrimônio suficiente, já têm a liberdade, já alcançaram a liberdade financeira, né? E aí, todos esses, a gente tem mecanismos e ferramentas para todas essas pessoas. Porque é claro que as pessoas que já chegaram lá, você começa a trabalhar com elas planejamento sucessório. Então, como que a gente vai fazer isso para passar toda a sua herança, todo o seu patrimônio para as próximas gerações, de uma forma onde que seja menos custoso, né? Realmente você pague menos impostos. Não é não pagar impostos, né? Então, é tudo conforme a lei. Mas quais são as ferramentas que você consegue preparar aquela família para você fazer essa sucessão de uma forma mais adequada, de uma forma mais tranquila. E de uma certa forma você garante uma qualidade de vida para essa família, né? Com certeza. Porque a partir do momento que ela já sabe, sei lá, o destino daquela reserva, se tá bem assegurado ali, ela Sim. fica muito mais tranquila. Não, com certeza, com certeza. E principalmente eu acho que essa questão, existem algumas pessoas, muitas informações que as pessoas talvez não tenham conhecimento, porque nunca passaram ou nunca tiveram alguém conhecido, mas existem algumas pessoas que têm um patrimônio muito grande, mas não têm o dinheiro para fazer um inventário desse patrimônio. Sim. Porque não se prepararam para isso, porque ninguém falou que precisava se preparar para isso. Sim. Então, nós temos essas ferramentas também, esses mecanismos. Então, nós temos previdência, seguro de vida, tudo isso é utilizado porque eles não entram no inventário, né? Então, é importante você deixar tudo isso preparado, né, para que você realmente consiga usufruir e curtir o melhor que a vida tem para oferecer. É isso que eu falo para as pessoas. Sem preocupações. Então você já sabe que a sua vida financeira, a sua vida de proteção mesmo, né, com a sua família, tá tudo tranquilo, tá tudo muito bem planejado, tá tudo bem já arrumado. Agora sim, eu posso só curtir a vida, seja com os netos, seja com os filhos, seja uma viagem que você quer fazer com a sua esposa, com o seu marido, enfim, né? Então, com a família inteira. Então, é isso. Certo. Esse é o nosso trabalho. Legal, trazer paz e segurança para a vida das pessoas, das famílias. E eu queria falar um pouquinho sobre investimento, assim, porque quando a gente vai falando, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, elas pensam, mas eu não consegui nem juntar ainda o meu dinheiro, a minha reserva, né? Como é que eu vou falar de investimento? Investimento é para todos ou é só para quem tem muito dinheiro? É para todos. Vou até repetir. Investimento é para todo mundo, né? Porque você acha que, quando você fala, eu vou deixar o meu dinheiro na poupança, a pessoa acha que a poupança ela não é um investimento. Ela é um investimento. Não é o melhor. Tá bem ruim, na verdade. Mas é um tipo de investimento. É melhor do que você deixar, por exemplo, debaixo do colchão, né? Então, é um tipo de investimento, mas é um investimento que talvez nesse momento não seja adequado, né? Porque existem várias outras opções que você tem dentro do mercado hoje para que você consiga colocar a sua reserva. Então, as pessoas falam, não tenho nem reserva, não tenho dinheiro, não tenho... É isso. A primeira coisa que tem que fazer é se organizar da parte do dia a dia. Você não pode gastar mais daquilo que você ganha. Isso é a primeira coisa, é a fundamental, né? Então, para você começar a fazer qualquer tipo de investimento, tem que ter o saldo positivo ali. Resolveu essa parte do saldo positivo, já resolveu toda a parte às vezes você tem um empréstimo, alguma coisa, resolveu toda essa parte, o que você tem que fazer é se organizar de uma forma de ter uma vida, um custo de vida que seja adequado àquilo que você recebe, né? Porque muitas pessoas hoje querem ostentar e mostrar que tem mais daquilo que pode, na verdade, Exato. né? E aí isso acaba trazendo ali um desequilíbrio financeiro, né? E aí você tem essa percepção que você não consegue poupar. Mas, na verdade, você consegue. Desde que você consiga, faça realmente escolhas adequadas, escolhas corretas. E que você, dentro de um primeiro momento, talvez a pessoa fala, nossa, mas aí eu não posso fazer nada. Sabe, cortar aquele cafezinho, cortar aquele chopp de sexta-feira, de sábado, não. Mas quais as escolhas que você consegue fazer na sua vida, que você consegue ali no final
tem uma sobra, né? Pô, precisa sair todo final de semana? Não, vamos sair uma vez, 2 vezes, os outros 2 não. Porque hoje em São Paulo tá assim, né? A gente sai É verdade. e não é nada. Realmente custoso, né? Assim, Sim. acho que no mundo todo, a gente não vamos falar só do Brasil, não vamos massacrar só o Brasil, mas realmente no mundo todo a inflação ela tá subindo, né? Então você tem fazer escolhas, né? Fazer escolhas hoje para que você tenha um futuro melhor. Porque as pessoas acham, e isso é muito. Acho que normalmente nos jovens, nos mais jovens, né? As pessoas acham que a gente vai ter essa energia de trabalho para sempre. Essa energia que a gente chama de capital humano, né? A gente tem durante os nossos, dos 20 ali, né? Você começa 18, 20, até 50, 55, 60, né? Mas a gente vê hoje muitas pessoas com 70 anos, 75, ainda trabalhando. Sim. Por quê? Porque não fizeram essa preparação, não tiveram essas informações, essa educação financeira agora. Então, é muito de espalhar essa informação para as pessoas que o melhor para se fazer é hoje. Vamos começar hoje. Não tenho nada, não importa. Hoje vamos começar. Vamos começar com pouco? Vamos começar com pouco. Mas vamos começar. Isso que é isso importante. E para aquela nossa amiga que nos acompanha, por exemplo, que trabalhou a vida toda e quer dar uma descansadinha, mas não quer parar de costurar, fazer suas coisas, você fazer o que você gosta de fazer com aquela segurança de que você está fazendo por prazer também, mais do que por necessidade, também é um alívio muito grande. Acho que é essa grande questão, né? O pessoal que nos acompanha aqui fala muito sobre... Ontem a gente recebeu o Marcos Riton, que é um esotérico, e muitas perguntas que chegam, quando não são amorosas, são sobre vida financeira. Vou vender essa casa, eu vou conseguir melhorar. Então, porque realmente é uma bola de neve, né, ali? Sim. A gente vai, enfim, fazendo algumas escolhas erradas, não consegue poupar. Aí, às vezes, a gente poupa, mas aí uma outra pessoa da nossa família precisa daquele... Enfim, são vários fatores. São vários fatores. Mas eu acho que o ser humano, em geral, ele é muito imediatista, né? O que a gente enxerga. Se eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro para amanhã. Né? Não é para daqui a 5 ou 10 anos, não. Eu quero para amanhã, né? Então, por isso tem muitas pirâmides acontecendo aqui no Brasil. E elas dão certo por quê? Porque as pessoas caem. As pessoas acreditam, né? Então, você vê... você vai ganhar 5, 10% ao mês garantido. A internet tá cheio disso. Nossa, e as pessoas acreditam, pelo amor de Deus, não tem almoço grátis nessa vida, né? Então, as coisas todas... Normalmente o ser humano é dessa forma. Então, eu acho que a gente tem que ter pelo menos um conhecimento básico mínimo para que você não caia em situações como essa. Porque às vezes o que vem de pirâmide, assim, é o meu parente, é o meu amigo de infância. Não, ele tá falando que é bom. Mas então ele também tá iludido. Só que ele também tá iludido, exatamente. Só que você fala, ele não é uma pessoa. Tá te enganando. Ele não tá te enganando. Ele também foi enganado. E ele tá te chamando com a maior das boas intenções. Só que ele não é do mercado financeiro. Ele não tem o conhecimento necessário para discernir se é certo ou se é errado, se aquilo realmente é verdadeiro ou não. E aí acaba trazendo muitas pessoas. Então a gente recebe muita gente no escritório dessa forma, né? Poxa, caí num golpe. Muitas pessoas desconfiadas, né? Será que meu dinheiro não vai para onde vai? Enfim, depois de já terem feito, porque né? eu já caí num golpe, porque já me prometeram isso. Então a gente nunca promete nada. Essa é a primeira questão, né? Mas eu acho que é muito importante essa questão. Não importa o que você faz, o importante é começar, né? E você ter essa tranquilidade. Isso, Roberto, o que você falou foi muito importante mesmo. Você trabalhar porque você quer e não porque você precisa. Você trabalha porque você gosta, mas não porque você precisa para pagar um boleto no final do mês, ou você precisa sustentar, ou enfim, né? Então, Sim, isso é muito importante. Acho que de todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vai responder algumas perguntas que estão chegando na live, a gente vai para um rápido intervalo, mas a Gisele Souza Rocha fez um comentário aqui interessante sobre reserva de emergência. A Andressa também pergunta exemplos de investimento para começar a investir sem ser a poupança. A Magali pergunta a mesma coisa aqui, qual o melhor investimento hoje, porque ela tem poupança e não sabe onde investir por medo. E a minha próxima pergunta para Eli é realmente quais os maiores medos dos clientes que a procuram. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Eu tô fazendo minha consultoria, né, gente? Porque eu não sou boba aqui, né? Com a Eli, óbvio. Ali, tem um pessoal perguntando aqui sobre como começar, né? Eu achei interessante a pergunta aqui da Maria Cristina, que ela diz assim, ó. Sempre mantive minhas economias na poupança, porém os juros são muito baixos. Qual seria um investimento seguro e mais rentável? Tivemos também a pergunta aqui da
Deixa eu ver, teve mais gente que perguntou. A Magali, ó, qual o melhor investimento hoje? Eu tenho poupança, mas não sei onde investir por medo. A Andressa também deu um exemplo de investimento para começar a investir sem ser a poupança. E aí? E aí? A gente ia conversar, a gente estava até conversando qual é o maior medo das pessoas para começarem a investir, né? Então, o investimento, a maior parte das pessoas que começam, e às vezes é esse cuidado que a gente tem de explicar muito bem, né? Porque a gente sabe que ou elas já passaram por um golpe, ou realmente a gente já teve até questões, né, do plano Collor e toma a poupança, devolve a poupança, enfim, né? Então, tem toda uma questão de realmente o dinheiro, aquele dinheirinho que ela tem, que ela juntou durante a vida toda muito suado, né? Então, eles ficam com apego. E aí, mas o maior medo é essa questão da insegurança mesmo, né? O que vai acontecer se eu colocar o meu dinheiro na corretora? Né? Vai para um limbo, vai sumir, não vou ver ele nunca mais, né? Então, assim, entender que as corretoras hoje, e lembrando, as corretoras que estão ligadas com a CVM, que é o órgão do governo, né? Ambima, então tem vários órgãos que regulamenta todo esse mercado financeiro. Tomar muito cuidado com as pirâmides, gente, muito cuidado mesmo, porque tem muitas hoje no mercado. Então, sempre procurar um assessor de investimento que esteja, você pega o CPF do assessor e você coloca lá no site da CVM e você vai ver se ele está registrado ou não. Então, isso é uma boa dica para a pessoa saber se aquele profissional, ele realmente, trabalha realmente no mercado financeiro ou ele é de uma pirâmide, né? De uma outra instituição, enfim. E aí, qual que é o melhor lugar para as pessoas, qual é o melhor investimento para as pessoas começarem? Eu acho que, eu estava aqui falando que talvez uma das formas mais seguras e rendem mais que a poupança hoje é o Tesouro Direto. Né? O Tesouro Direto nada mais é que você emprestar o dinheiro para o governo. Né? Você pode emprestar o dinheiro para várias instituições. Uma delas é o governo. E aí, quando você empresta o dinheiro para o governo, ele chama Tesouro Direto. Quando você empresta o dinheiro para o banco, ele se chama CDB. Então, tem CDB, LCI, LCA, sabe aquela sopa de letrinha? Então, esses investimentos, você está emprestando dinheiro para o governo. E quando você empresta o dinheiro para uma empresa privada, ela chama de debenture. Mas são nomes diferentes, mas é tudo a mesma coisa. Você emprestando dinheiro para alguma instituição em troca de uns juros. Então, quando você vai emprestar o dinheiro para o governo, e aí o pessoal fala é risco zero, entre aspas, por quê? O governo só não vai te pagar se o governo quebrar. Só que se o governo quebrar, todos os outros bancos já quebraram antes. Então, o seu dinheiro na poupança já foi também, né? Então, pensar que é isso. O Tesouro Direto é um dos investimentos que a gente sugere e oferece, ele também explica para as pessoas que são bem conservadoras, que estão com medo de começar, né? Que não tem o conhecimento, talvez, e a segurança suficiente para você começar a colocar em outros investimentos. Mas o Tesouro Selic seria uma delas. Hoje, o Tesouro Selic rende 13,75, porque a Selic está 13,75. Quando você coloca no Tesouro, no Tesouro Selic, ela vai variar de acordo com a Selic. Então, você só tem que ficar de olho na Selic, porque na pandemia a Selic caiu para 2% ao ano. Sim. Né? Então, quando cai para tão baixo assim, é melhor realmente a gente diversificar e trazer outras possibilidades. Mas nesse momento ele está 13,75, acima da inflação e mais de 30% acima da poupança. Então, você que está com dinheiro na poupança, está deixando de ganhar mais de 30% só nessa transação, só nessa mudança. E você consegue colocar com segurança, porque você está emprestando dinheiro para o governo, então também que é muito seguro. E você tem essa possibilidade de sacar a hora que você quiser, que é uma das questões também, né? Mas eu vou colocar no Tesouro e vou deixar o meu dinheiro lá, tem que deixar por 10, 15, 20 anos. Não precisa. Quem tem o dinheiro guardado na poupança tem, às vezes, até aquela tranquilidade de, pelo menos uma vez por semana, se a pessoa tem um aplicativo no celular, olhar se o dinheirinho tá ali, dar aquela respirada, falar, ufa, deixa eu viver aqui bem, porque eu sei que eu tenho esse dinheirinho. E quando você fala em outros tipos de investimento, a pessoa fica com medo disso, de precisar por uma urgência de alguma coisa e ter aquela demora para conseguir. Então, esse Tesouro Direto seria, claro que cada caso é um caso, seria interessante bater um papo com você, conversar direitinho, mas ele é uma opção que rende mais que a poupança
e você também pode sacar a qualquer momento. E não tem esse Isso. risco. E é uma conta que a gente abre? Ailê? Isso, vocês podem, na verdade, pode sim abrir direto uma conta no Tesouro Direto, e aí só que você faz sozinho, sem ajuda de ninguém, aí não tem nenhum assessor para te ajudar. Ou você abre uma conta numa corretora, né? E aí você tem uma pessoa da sua confiança, um assessor que vai te auxiliar nesse planejamento, nessa trilha, nessa jornada, né? O que é difícil, que a gente estava até conversando aqui, né, Roberta, que é muito difícil de eu falar aqui na rádio um tipo de investimento, porque tem muitas pessoas assistindo. Claro. E às vezes aquele investimento não é para ela, pode ser para várias outras pessoas, mas para ela especificamente não é. Então, para a gente é muito complicado fazer isso porque é muito particular, né, para cada um. Mas o Tesouro Selic, em relação a essa dúvida de poupança ou Tesouro Selic, vamos deixar no Tesouro Selic. E existe uma questão também que a gente também conversa bastante, por exemplo, quando você tem o tesouro, você não consegue sacar, por exemplo, de final de semana. Então, a gente sempre orienta a deixar um pouquinho na poupança. Um mês de custo de vida, talvez. Aí é claro que é particular de cada um, né? Mas eu acho que você pode deixar um pouquinho na poupança, mas não toda a sua reserva na poupança. Essa é a questão, né? Então, porque se você precisar do dinheiro no final de semana, você vai lá e saca da poupança. E o restante você coloca em outros investimentos. E tem outra questão também, porque não necessariamente você tem que deixar tudo no Tesouro Selic, né? Então, a gente está falando de uma opção. Existem várias opções que trazem sim mais rentabilidade, mas não te dão a liquidez que você precisa. Por isso é a questão do planejamento. De você falar, essa parte aqui seria com liquidez, porque eu consigo sacar a qualquer momento. Eu sei que se tiver uma emergência ou uma oportunidade, eu tenho um valor que eu vou estar disponível, tranquilo. Agora, a partir do momento que eu já tenho essa base bem estruturada, a gente começa a diversificar em outros produtos que não tenham tanta liquidez, mas que podem te trazer retornos maiores. Então, por isso da importância de um especialista, né, um assessor de investimento ali para te auxiliar em toda essa jornada, né? Muito bem. A Lenice Josino da Silva, ela pergunta se pode começar com uma quantia pequena. Pode, dá para começar com qualquer valor. O Tesouro Direto, se eu não me engano, tá 107, 108 por aí para cada cota, né? Assim, é uma fração, na verdade. Então dá para fazer com qualquer valor. Existem outros investimentos que você consegue sem ser esse valor, inclusive, né? Mas dá para fazer. Muito bem. Parece que tem uns áudios que chegaram aí. A gente precisa ir para o intervalo, Boris? Tá, vamos para um intervalo rapidinho, depois a gente solta uns áudios aqui para a Ailê. Estamos de volta aqui no quadro especialista com Ailê Murashige, que está conversando com a gente sobre vários assuntos para a gente ter muita qualidade de vida, tranquilidade. Liberdade financeira, alcançar a liberdade financeira e trabalhar só porque vocês querem e não porque vocês precisam. Muito bem, teve um comentário aqui que eu acho interessante dizer, porque o Silvano disse assim, temos que fazer um planejamento o mais breve possível, porque depender da aposentadoria do governo, não temos garantia nenhuma. E é um comentário bem importante, né? Exato, com certeza. E aí, assim, a gente tá realmente, eu descobri que a gente só tem mais 10 minutinhos. Sim. Vamos Então ouvir um áudio de algum ouvinte que tem alguma dúvida, alguma coisa, Tatá? Coloca o áudio do ouvinte, só pra a gente colocar a participação também, que tá chegando muita participação que legal, pela fico live. muito feliz, Sim, muito feliz. Sim. É um assunto que eu acho que interessa muita gente. Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Aqui é a Vanessa de Praia Grande. Oi, Vanessa. Eu queria perguntar para a especialista sobre o porquinho do Booking, né? Porque dizem que mudou agora o método de juros. Antes era todo dia, agora falam que mudou. Eu queria saber se ela pode me explicar. Porquinho do Booking, ela falou isso? Ela falou porquinho do Booking? Eu não entendi também. Eu não entendi essa pergunta. Boa tarde, Vanessa. Roberta. Aqui é a Vanessa de Praia Se quiser Grande. mandar um outro áudio. Eu queria perguntar para a especialista sobre o porquinho do Booking. Já ouviu falar nisso? Não ouvi então, falar acho do que porquinho do Booking. É alguma coisa, algum nome, tipo, popular que ela falou de algo que a especialista não conseguiu identificar. Se ela puder mandar Oi, Roberta, boa Oi. tarde, tudo bem? Tudo bem. A sua especialista é bonitona, hein? Ela é linda mesmo. Esqueci o nome dela. Ailê. Eu vou fazer uma pergunta. Meu marido, né? Tem um pequeno investimento num determinado banco. E eu gostaria de saber se esse banco
confiável, porque eu sou medrosa. Por mim, ele continuava deixando na poupança, mas ele achou que vai investir no Nubank e tem um determinado valor aplicado no Nubank. E eu ouvi dizer que esse banco está quebrado. Será que ela pode falar isso para mim? E aí, ele... Complicadíssimo, complicadíssimo. É porque, na verdade, os bancos digitais, eles cresceram bastante agora, né? E o Nubank, ele inclusive, ele abriu o capital dele lá na Nasdaq, lá na Bolsa dos Estados Unidos, né? Então, mas é muito complicado no sentido de, será que os bancos vão quebrar ou não? Bancos novos vão quebrar ou não? É super complicado falar, né? Porque não tem como garantir. Sim, sim. Até bancos muito tradicionais, podem quebrar. De outros países, inclusive, não só aqui, né? Muitos tradicionais que já quebraram e nem eram, não eram uma fintech, não eram bancos novos, nem nada. E quebraram também. Então, é muito complicado de eu falar isso. Eu acho que a questão da diversificação sempre é importante, né? E você sempre acompanhar essa questão do mercado, né? Porque a poupança, ela existe e tá num banco seguro, a princípio, é seguro porque você conhece e não necessariamente que ele tá ou não tá em boas situações financeiras e tudo mais, né? Então, acho bem complicado responder isso, mas, assim, muitos... Eu, por exemplo, tenho uma conta no Nubank, né? Então, tenho conta no Nubank. Muita gente, né? Muita gente tem a conta, porque não tem taxas, né? Um banco bem... E tem contas em outros bancos que também são digitais, enfim, né? Então, acho que é isso aí. Acho que é a questão de diversificação. Tá certo. E olha, eu vou falar, Vanessa, que eu procurei porquinho do Booking aqui, eu só achei um restaurante do porquinho, viu? Não consegui achar o porquinho que você falou, não. Mas, ó, se for o porquinho da moeda, eu tenho uma lá em casa também. Beijo pra você, Vanessa. Pra gente finalizar, eu acho que é legal também deixar o contato do teu Instagram, né? Sim. Que é Aily, AILY_invest. Investe com temudo mesmo, tá? Lá tem muitas informações importantes também sobre todas essas ferramentas que você nos ensinou aqui um pouco, mas lá tem mais aprofundado no assunto. Pra gente finalizar, estamos aqui falando da Semana do Outubro Rosa, Eli, e você também trabalha com seguros, né? Sim. Seguros. O que seria importante para o nosso ouvinte pra gente fechar o nosso bate-papo aqui de hoje, pra ele conhecer? Sim, eu vim até de rosa, Sim. meu detalhe rosa, pra gente trazer a importância dessa questão de muitas pessoas não conhecem que existem ferramentas que você tem de proteção dentro da sua jornada. Então, como eu falei ali no começo, quando você está numa jornada financeira, vamos imaginar, existem duas fases, né? A fase 1 é a fase de acumulação, fase 2 é a fase que você já acumulou o suficiente e você já vive de renda. Seja uma renda dentro de uma corretora, ou seja que você tem imóveis, você tenha patrimônio o suficiente que te geram renda. E essa renda, você já paga as suas contas. Então, você não obrigatoriamente, você não precisa trabalhar. Você trabalha só porque você quer. Então, você já atingiu a liberdade financeira. Para as pessoas que estão na fase 1, que é a fase de acumulação. Então, vamos imaginar. Você está ali todos os meses colocando no porquinho. Eu vou falar porquinho, talvez esse seja porquinho. Mas você está acumulando esses investimentos e de repente acontece alguma coisa. Você caiu, você se machucou e você está impossibilitada de trabalhar. Quem vai pagar suas contas, né? Então, o que vai acontecer? Você tem que depender de alguém? Então, você tem mecanismos financeiros que são seguros mesmo, que te trazem essa proteção. E o que acontece muito, e aí eu vou dizer que eu tenho um histórico na família sobre isso, né? Algumas doenças graves que podem acontecer. Então, essas doenças e esses acidentes que acontecem com você, essa incapacidade de trazer renda para casa, ela pode ser permanente ou ela pode ser temporária. Então, normalmente, por exemplo, no caso de uma doença como um câncer, por exemplo, a gente tem o Outubro Rosa, né? Se aparece um câncer, por exemplo, você tem um valor financeiro que vem da seguradora, que vai te trazer, que vai te acolher naquele momento financeiramente, e você vai estar com a sua cabeça e o seu coração só para trabalhar a cura, para trabalhar o seu emocional. Então, você vai trazer, às vezes a cura, ela tá aí. Né? De você realmente não se preocupar.
às vezes você precisa de um remédio diferente, às vezes você precisa de exames em determinada velocidade que o plano de saúde não consegue te trazer, e aí você vai lá, você paga no particular, você tem um médico que te indicaram, que você confia naquele médico, mas aquele médico não é coberto pelo plano de saúde. Sim. Então, quando você tem um acolhimento financeiro, um suporte financeiro, você consegue passar por essa fase de uma forma muito mais tranquila, né? Então, eu tenho casos ali na minha família, minha irmã com 30 e pouquinhos anos, um pouquinho antes da pandemia vir, ela foi diagnosticada com câncer de mama. A minha mãe, ela faleceu há uns 12 anos, mais ou menos, 17 anos mais ou menos, de câncer do intestino, né? Então, é muito claro o conhecimento que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho na época que a minha mãe descobriu o câncer, é muito diferente. Então, eu vejo quando a gente descobriu o câncer da minha irmã, a gente já tomou as providências e já fez tudo e já tomou. E hoje ela tá bem, graças a Deus, ela já tocou o sino. Só que coisas que talvez não aconteceram com a minha mãe. Tudo foi muito demorado, tudo foi muito moroso. A gente não teve o suporte financeiro e tudo mais, né? Então, acho que isso, o planejamento e colocar o seguro de vida dentro do seu planejamento financeiro, ele é muito importante. Obrigada, Eli. Obrigada Imagina. pela presença. Você, então, que quer saber mais informações, a Eli com Y_Invest. Hoje aqui no Expresso Capital, já faço convite para um próximo. Convido você também para o Capital no Japão, porque tem muita coisa para conversar. A Maica tá aqui. E agora você fica com Vini Delacarte, Laércio Maciel, chega para cá, gente. Um beijo. Foi um prazer enorme. Obrigada.